Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai estar explicando um pouquinho mais sobre um resumo geral de Levítico. Primeira coisa que eu peço para vocês, abra a Bíblia de vocês, pega aí a Bíblia na palma da mão e vamos para estudar junto. Vamos abrir todos os textos que a gente vai citando aqui, a gente vai estudando sempre junto. Todos os textos que eu abri aqui, mostrar para vocês, abra a sua Bíblia, pausa o vídeo, leia, depois volte no vídeo e assim por diante, tá bom? Vamos estudar realmente juntos de fato aqui e vamos ver esse resumo de Levítico para a gente entender qual o propósito ali realmente de Levítico, tá? Qual que é o objetivo de Levítico. Peço para você também já se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, assim que se você gostou do vídeo, compartilha com outras pessoas. Saiba também que no meio do vídeo a gente vai liberar um material com tudo isso daqui, todo esse resumo que a gente está fazendo para você em PDF e vai estar escrito no decorrer do vídeo, vai aparecer na lateral aqui, desse lado aqui vai aparecer um QR Code. Você pode escanear e adquirir também o seu PDF de tudo desse mapa mental aqui, beleza? Pessoal, Levítico ele vai detalhar as leis e os rituais religiosos. Esse é o foco central ali de Levítico. Essas leis, esses rituais, eles eram para adoração a Deus no tabernáculo. Então ele vai abordar ali pureza, sacrifícios e responsabilidades sacerdotais, destacando sempre a santidade de Deus e as práticas para a comunidade de Israel. Levítico ele é essencialmente um guia de instruções para a comunidade israelita sobre como faz para se aproximarem de Deus. O autor desse livro, ele não é declarado, mas tradicionalmente a gente sempre atribui isso a Moisés. Pentateuco ali sempre a Moisés. Tá? Pentateuco, como a gente já falou em outros vídeos, são os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro de Levítico ele vai conter ali, exatos, 27 capítulos, 859 versículos e foi escrito aproximadamente em 1450 a.C. a 1410 a.C. Ele vai fazer parte do Pentateuco, como nós acabamos de falar. O livro de Levítico ele vai relatar os eventos que aconteceram enquanto os israelitas eles estavam no deserto. Após eles saírem do Egito, nós já temos um resumo desse de Gênesis, de Êxodo, explicando um pouquinho mais sobre esse povo ali de Israel, a saída deles do Egito e tudo mais. Caso você queira, só acompanhar as outras playlists aí, tá? No nosso canal. Então, após esse povo eles saírem do Egito, conforme foi narrado em Êxodo, ele vai servir como manual de santidade o livro de Levítico, explicando como o povo ele deveria viver diante de Deus e como que os sacerdotes eles deveriam conduzir o culto no tabernáculo. Êxodo ele vai determinar também com a construção desse tabernáculo, como nós já falamos no vídeo anterior. Nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 40, 33 a 38. Inclusive, temos um vídeo falando sobre isso, como eu acabei de falar. Levítico ele vai começar com Deus falando do tabernáculo, dando leis sobre sacrifícios e santidade. O foco de Levítico será como os israelitas eles devem adorar, se purificar e viver como um povo santo. A palavra Levítico ela vem do grego leutikon, que significa relativo aos levitas, como o próprio nome já diz, Levítico. Então, relativo aos levitas. Os levitas eles eram da tribo de Levi, escolhida por Deus para servir como sacerdotes e auxiliarem também no tabernáculo. Nós vamos ver isso em Números, capítulo 3, verso 11 e 12, Números 8, 14, Deuteronômio 10, 8 e 9 e Êxodo 28 e 1. No livro de Levítico, nós também vamos ter compreensões do caráter e da vontade de Deus, especialmente na questão da santidade. Então, naquele tempo, para as nações pagãs que existiam na época, a santidade ela era um estado de consagração ao serviço de uma divindade e frequentemente ela envolvia a prática de ritos imorais. Então nós vamos ter aqui exemplos de religiões pagãs e dentro do povo de Deus. Nas religiões pagãs, a santidade ela significava ser separado para uma divindade, mas que muitas vezes ela envolvia práticas imorais como prostituição cultural, sacrifícios humanos e idolatria. Nós temos alguns exemplos bíblicos disso daqui, que são os cananeus, babilônios, os egípcios, que eles vão misturar ali uma adoração com várias práticas corruptas. E no povo de Deus, no meio do povo de Deus, eles têm um significado diferente de santidade, que a santidade ela não era só um ritual externo, mas sim um compromisso moral consigo e espiritual com Deus. Então era a separação do pecado e a dedicação ao Senhor, refletindo o seu caráter justo e puro. Diferente, como nós acabamos de ver aqui, dos rituais pagãos, Deus ele estabelece um padrão de santidade baseado na obediência e na fé. Nós vamos ter isso aqui também um exemplo em Deuteronômio 10, 12, onde fala: Agora, pois, ó Israel, quer que o Senhor teu Deus ele pede para ti? Não é que temos o Senhor,
o teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, Deuteronômios 10, 12. Aqui a gente vê que Deus está requerendo santidade desse povo. Então, ele não queria apenas sacrifícios e cerimônias, igual o povo pagão faz, mas ele queria um povo que tivesse uma adoração a ele, que o amasse, que o obedecesse de um sincero coração. E isso tudo também aponta para Cristo, pois no Novo Testamento a verdadeira santidade ela não está mais nos sacrifícios de animais. Cristo veio para acabar com esse sacrifício de animais, mas quer um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus. Levítico ele vai registrar as leis e as ordenanças para o estabelecimento do culto a Deus que vai se realizar em um lugar chamado tabernáculo, um lugar santo chamado tabernáculo, que temos vídeo no canal também falando sobre esse tabernáculo. Então, incluindo jejuns e ritos de purificação. E também vai ser estabelecido também dias santificados, incluindo o sábado, a Páscoa e o dia do perdão. Tudo isso daqui, dentro de Levítico existiam diversas leis, tá, pessoal? Que inclusive nesse vídeo a gente não consegue abordar todas essas leis, que são inúmeras leis. Nessas leis a gente deu exemplo que incluía sábado, a questão da Páscoa, o dia do perdão, entre outras coisas. O tema principal do livro de Levítico é a santidade. Então é um Deus santo que ensina o povo a como adorá-lo. Diversas leis elas serão estabelecidas e elas são estabelecidas e as pessoas elas só poderiam adorar a Deus e cultuar o Senhor um estado de santidade se tivesse dentro ali do que era imposto. A santidade espiritual ela é simbolizada também pela perfeição física, tá? Aqui a gente vai ter alguns exemplos bíblicos disso daqui. E por isso que as exigências de animais sem qualquer defeito para os seus sacrifícios, elas eram requeridas pelos sacerdotes, então eles não podiam ter nenhuma deformidade física. Vamos ver aqui em Levítico capítulo 22, verso 20. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não será aceita em vosso favor. Levítico 22, 20. O uso de animais sem defeito nos sacrifícios, ele representava que Deus ele merecia sempre o melhor, e que o pecado ele não poderia ser tratado de qualquer maneira. Os sacerdotes eles também precisavam ser fisicamente íntegros, simbolizando que o adorador deveria ser puro diante de Deus. E tudo isso sempre apontando para Cristo, que ele seria o Cordeiro perfeito e sem mancha. Nós vamos ver isso em 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de Cordeiro e sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cristo ele cumpriu essa exigência, sendo perfeito e oferecendo-se como sacrifício final. A partir dele não precisava mais você matar um animal, queimar ele e elevar ele num holocausto. Agora não. Após Cristo, ele encerrou essa questão de sacrifício de animais, porque ele é perfeito e se ofereceu para morrer na cruz do Calvário por amor da nossa alma. Então, pessoal, também, além de não haver defeito nos animais, não poderia ter impureza física e impureza espiritual no meio do sacerdócio também, no meio daquele povo. Então, assim, Levíticos 15, 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram por terem contaminado o meu tabernáculo que está no meio deles. Nós vamos ver isso em Levítico capítulo 15, versículo 31. As condições como hemorragias, doenças de peles, queimaduras, úlceras, inclusive até calvície é citado na Bíblia, elas eram consideradas formas de impureza ritual, não significando pecado em si, mas sendo um símbolo da imperfeição humana. Nós vamos ver isso daqui em Levítico capítulo 13, verso 45 e 46. A impureza temporária, ela impedia a participação no culto, pois o acampamento era o lugar da presença de Deus. O que tudo isso daqui simboliza? Essas restrições, elas eram um lembrete físico da separação entre Deus e o homem devido ao pecado. No Novo Testamento, Jesus ele vai vir para purificar não apenas o corpo, mas também a alma. Aqui nós também vamos ter uma outra parte bíblica que nós citamos aqui, que é do leproso sendo purificado, falando para Jesus purificar ele. Então, o que fala? E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Então Jesus ele tocou o leproso, algo que era proibido na lei,
e o purificou, mostrando que ele era a solução definitiva para a impureza espiritual e física. E como que funcionava a exclusão e essa restauração no Antigo Testamento? Nós vamos agora se aprofundar um pouquinho mais. As pessoas que eram doentes, eles eram afastados daquela comunidade temporariamente para preservar a santidade do acampamento. Mas isso não era permanente. Quando a pessoa ela era curada, o sacerdote ele examinava e declarava a sua reintegração naquele povo, naquele acampamento. O livro de Levítico ele vai nos mostrar alguns pontos extremamente importantes, como a teocracia e a administração de Deus sobre Israel. Então, após a aliança que teve ali no Sinai, Israel não era apenas uma nação comum, mas ela iria representar o reino de Deus na terra. Ou seja, teocracia. Então, quando a gente fala em teocracia, é um governo de Deus sobre o povo, e neste caso, o povo de Israel ele deveria viver sobre a lei que Deus estabeleceu, todas essas leis, entre outras que a gente vai ver também mais pra frente, regulando todas as esferas da vida, tá? Jurídica, espiritual, comunitária, individual, entre outras coisas. E o povo de Israel ele foi escolhido para ser um modelo de administração de Deus. E tudo o que eles faziam deveriam refletir essa submissão à autoridade divina. Agora nós vamos um pouquinho ver sobre a questão do papel dos sacrifícios e do santuário. O texto ele vai destacar a importância do santuário e dos sacrifícios. Então o Levítico vai destacar isso. Deus vai estabelecer um lugar específico para adoração, que seria o santuário, o tabernáculo, que deveria ser santificado e aprovado por ele. O propósito dos sacrifícios era restaurar a comunhão do povo com Deus, pois o pecado ele separava o homem de Deus. E cada sacrifício aqui ele tinha um significado profundo, tanto no contexto espiritual quanto no simbólico. A ideia era que o sacrifício ele não fosse uma mera formalidade, mas algo que tocasse a vida espiritual e moral do povo israelita. Questão de leis éticas e moralidade. O livro de Levítico, ele não apenas vai tratar de rituais e de adoração a sacrifícios, mas ele também vai abordar questões de moralidade e de ética. É um manual de santidade. O foco é a santidade ali, explicar a santidade no meio daquele povo. Onde as leis de Deus não vão se limitar a rituais, mas vão se aplicar a todas as áreas da vida, como relações pessoais, comportamentos sociais, justiça e pureza moral. O tema central de Levítico é que o povo de Israel ele deveria ser santo como Deus é santo. E isso incluía não apenas uma prática religiosa correta, mas também um comportamento ético e moral de acordo com a vontade de Deus. Falando um pouco mais sobre o sacerdócio e o papel dos sacerdotes, eles eram intermediários entre o povo e Deus. Ele não apenas realizava os sacrifícios, mas eles também eram responsáveis pela preservação da pureza espiritual e moral do povo. Então eles vão ter ali um papel de pastoral, um papel como se fosse um pastor realmente, tá? Então eles tinham um papel ali pastoral e jurídico, orientando a nação para que seguisse a lei de Deus corretamente. Ali em Levítico vai destacar também que para os israelitas os sacrifícios eles tinham um grande significado espiritual e que deveriam ser realizados de maneira consciente, racional e com o coração voltado para Deus. E agora uma outra questão que é qual que é a relação então entre os livros de Êxodo e Números e passando ali por Levítico. Então Levítico ele vai ser apresentado como uma continuação e um detalhamento ensinado e dados em Êxodo e Números, principalmente no contexto da aliança feita ali no Sinai. O livro de Levítico ele vai ajudar a aprofundar o entendimento de como que o povo de Israel ele deveria viver em obediência a Deus, agora que estava livre da escravidão do Egito. Deus ele já havia mostrado o seu poder na libertação do povo de Israel e da escravidão. Agora ele vai estabelecer condições para que esse povo, que é livre, pudesse viver em santidade e adorar a ele de forma adequada. E agora nós vamos ver a questão da exigência do povo, a santidade de Deus. O livro de Levítico ele vai enfatizar diversas vezes a santidade de Deus e como que esse atributo deveria ser refletido na vida dos israelitas. Deus, ali, ele não é apenas um legislador, uma pessoa que vai estar comandando, não. Mas ele é a própria fonte de santidade e de pureza. E ele exige que o seu povo seja santo, refletindo também o seu caráter. Então a santidade em Levítico, ela está ligada a obedecer a Deus, a obediência.
e a separar do pecado e da impureza. Então a ideia central ali de Levítico é que Israel ele deveria viver de maneira que refletisse a natureza de Deus em suas ações diárias, na maneira de se comportar, nas relações entre as pessoas e também na sua forma de adorar a Deus. Mas o que de fato são essas leis de Levítico? Então essas leis, elas garantiam que o povo de Israel ele vivesse de acordo com os padrões de santidade, mantendo um relacionamento íntimo com Deus e respeitando as normas de pureza e justiça. As leis, elas buscavam estabelecer a identidade do povo de Israel como um povo separado e dedicado a Deus. Um povo que deveria refletir a santidade divina em todas as áreas da vida, desde a adoração no tabernáculo até as práticas sociais e familiares. Mas uma dúvida que a gente fica na cabeça: por que Deus ele colocou tantas leis? A gente separou 5 pontos. Em primeiro lugar, Deus ele é santo e o povo ele precisava refletir essa santidade. Levítico 11:44. Sede santos porque eu sou santo. Essa parte, ela vai nos mostrar que Deus estava ensinando o povo que ele é diferente de todos os outros deuses pagãos das outras nações. O povo de Israel, ele havia acabado de sair do Egito. Então eles passaram séculos, foram 430 anos ali naquela escravidão, cercado por práticas e rituais e idolatrias, coisas imorais e coisas confusas. Então precisava ter essa lei para reorganizar o pensamento desse povo. Então, para se relacionar com esse Deus santo, eles precisavam viver de maneira santa, pura e separada do mundo. Então era como se fosse um reset, né? Então ali precisava dessas leis, realmente precisava dessas leis para que o povo saísse daqueles ensinos, daquelas coisas que aprenderam com o povo egípcio. Número 2, pelo motivo de tantas leis. A presença de Deus, ela habitava no meio deles. No deserto, naquele tabernáculo, Deus habitava fisicamente entre aquele povo, naqueles acampamentos. Tá? Deus habitava ali no tabernáculo. Então isso exigia uma santidade e uma ordem, porque a presença de Deus ela é santa e qualquer impureza poderia trazer consequências sérias. Isso nós vamos ver aqui em Levítico, no capítulo 10, do versículo 1 ao 2, com o caso de Nadab e Abiú, que é muito conhecido. E as leis elas vão ajudar o povo a entender a seriedade da comunhão de Deus. Então, o que aconteceu ali com Nadab e Abiú? Nós vamos ler ali em Levítico, capítulo 10, 1 e 2. Tomaram, pois, porém, Nadab e Abiú, filhos de Arão, cada um o seu incensário, e o puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre eles, e ofereceram um fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenou. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Uma dúvida que surge no meio de todos: o que de fato é esse fogo estranho? O que foi esse fogo estranho? Então eles ofereceram fogo, um incenso, de uma forma diferente do que Deus ele tinha ordenado. Aqui a palavra estranho, ela vai se referir a algo que não foi autorizado por Deus. Ou seja, eles fizeram do jeito deles e não do jeito que Deus mandou. Alguns estudiosos, eles vão acreditar que pode ter feito isso com arrogância ou até mesmo sobre o efeito de álcool, em Levítico 10, verso 9, que vem logo depois como um alerta sobre não beber vinho ao ministrar. Nós temos algumas palavras-chave no hebraico. Então aqui nós temos Eshi Zará, e Eshi significa fogo. Zará significa estranho, estrangeiro, alheio e não autorizado. É muito importante, pessoal, sempre nos estudos vocês analisarem tanto o hebraico, tanto o grego, para você ver o original, de fato, que estava escrito no original e qual é o significado daquilo. Isso é legal para você estudar e realmente saber o que significava. Zará, ele vai transmitir a ideia de algo fora do lugar, algo que não pertencente, algo inadequado, algo profano. Ou seja, não era apenas um erro técnico, era um ato de rebelião ou irreverência espiritual. Então eles estavam trazendo algo diante de Deus. Deus ele não estava reconhecendo como algo legítimo e algo que era santo. E alguns estudiosos judeus também dizem que esse fogo estranho ele pode ter sido também um fogo que ele não veio do altar. Levítico 16:12 diz que o fogo para o incenso deveria vir do altar de bronze. Então talvez ele não viesse do altar. E o incenso, ele talvez pode ter sido preparado de forma errada. Ou até mesmo um ato, como nós acabamos de falar, de arrogância ou embriaguez. E por isso Deus logo depois fala sobre o não beber vinho ao ministrar. Levíticos 10, 8 e 9. Então esse é o caso de Nadab e Abiú.
E é muito importante, pessoal, você saber que era necessário realmente naquela época ter essas leis. E agora nós vamos para o terceiro ponto aqui, de o porquê que tinha essas leis. E no terceiro ponto a gente vai falar aqui, que é ensinar o que era de fato certo e o que era errado. Nessa época não havia Bíblia como nós temos hoje na palma da nossa mão. Então as leis de Levítico, elas funcionavam como um manual espiritual, social e moral. Mostrava como adorar a Deus corretamente e ensinava o que era limpo e o que era impuro. Eles estabeleciam padrões através dessas leis, padrões de comportamento, justiça e ética. Quarto motivo pelo qual precisava dessas leis: distinguir Israel de outras nações. Deus queria que Israel ela fosse uma nação diferente, um povo que representasse a sua luz no mundo. Êxodo 19, 5 e 6. Então as leis de Levítico criavam marcas visíveis de separação na alimentação, na vestimenta, no culto, no comportamento, e tudo isso fazia com que o povo não se misturasse com costumes pagãos e permanecesse focado no relacionamento com Deus. O povo via lá de fora, os povos pagãos via de fora e falava assim, não, povo separado por Deus esse povo. Então era uma forma de separar quem eram as pessoas que acreditavam em Deus e quem não era. Tá? Então era necessário isso daí para distinguir quais nações eram a favor de Deus e quais não eram. Tá? Então era necessário. Quinto motivo pelo qual era necessário essas leis: preparar um caminho para Cristo. Muitos dos rituais e sacrifícios, eles apontavam profeticamente para Jesus Cristo. O sacrifício pelo pecado, o cordeiro sem defeito, o sangue como expiação, e tudo isso ele preparava o entendimento do povo para o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Porque em Hebreus 10, 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Às vezes, algumas pessoas podem até pensar, mas por que não matou, ao invés de matar Jesus, por que não matou um cordeiro lá e boa? Hebreus 10, 4 vai nos falar. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tira o pecado. Era necessário que viesse Jesus Cristo, que viesse limpo, o cordeiro imaculado, sem mancha. Isso tudo que estava acontecendo em Levítico é uma prefiguração do que haveria de vir ali com Jesus Cristo. E um resumo geral de tudo isso daqui é que Deus deu essas leis em Levítico para ensinar o povo a viver em santidade, estabelecer a ordem e a pureza diante da sua presença, diferenciá-lo das nações pagãs, apontar para a redenção futura em Cristo e formar um povo que representasse o caráter de Deus na terra. A conclusão de tudo isso daqui é: Cristo, ele é o nosso sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 4, versículo 14 a 16. E por meio de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Hebreus 10, versículo 19 e 22. Levítico, ele nos ensina que sem santidade, ninguém pode ver a Deus. Hebreus 12, 14. Mas que em Cristo, nós temos o poder e a graça para viver em santidade. Ele não apenas exige a santidade, ele nos capacita a viver nela. Nos mostra que nós precisamos ser santos. Quer dizer que somos sem pecados? Ao contrário, somos imperfeitos, somos cheios de pecado, mas em Cristo veio a salvação para nós. E em Cristo há perdão pelos pecados. Cristo morreu naquela cruz para nos atrair a Ele, para que nós morrêssemos com Ele. Então esse é o Evangelho, meus amigos. Pessoal, não se esqueçam de curtir o canal, se inscrever e compartilhar com mais pessoas. Esse conteúdo pode ajudar outras pessoas a terem um entendimento maior também sobre o Levítico. E caso você queira também ter acesso a este mapa mental que nós fizemos, só escanear aqui desse lado o QR Code ou clicar no link da nossa bio. E que Deus abençoe você e que você possa compartilhar também a palavra de Deus com mais pessoas. Até mais!